Olá, bem-vindo, eu sou Ed Van Fel e você está no meu canal nas Sextas de Mistério. Hoje eu quero contar uma história sobre amizade, traição e magia negra. Se você não acredita nos efeitos de uma magia, pense de novo. Esse é um caso bem assustador e bastante recente. Aconteceu há pouco tempo e bem pertinho da gente, na Venezuela, cidade de La Guaira, onde duas amigas aparentemente normais, que iam à escola, estudavam, saíam e postavam suas fotos nas redes sociais, de repente encontram um desfecho bem sinistro para essa amizade. Então, vamos começar com as Sextas de Mistério. Narielle Cacharuco Guilhem tinha 15 anos e sua melhor amiga era Stephanie Caroline Rodrigues Jimenez, ambas moradores de uma zona agrícola chamada San Julián, que fica, como eu falei, na cidade de La Guaira, Venezuela. As duas iam muito bem até que elas começam a namorar. Narielle tinha 15 anos, já a Stephanie tinha 19. O problema é que este namoro, que parecia deixar as duas muito felizes, era, acredite, com o mesmo rapaz. Só que elas não sabiam. Ele, que teve o seu nome oculto de todos os sites e todos os locais onde eu pesquisei, e não deveria, porque ele foi um cretino, desperta a ira na Stephanie, a mais velha, porque ela descobre primeiro. Stephanie, ao invés de ser leal à sua amiga e ficar do lado dela, talvez porque descobriu que o garoto gostasse mais dela, ou talvez porque ela sempre nutrisse muita inveja pela Narielle, já que ela frequentava muito a casa de Narielle e chegava a chamar a mãe dela de mamãe também, chegava a dormir lá, ou seja, elas eram muito unidas. Talvez por essa inveja, Narielle toma uma decisão bizarra, esquisita, que eu só posso crer que foi alimentada não só pela inveja, mas também por alguma coisa de vidas passadas. Stephanie resolve fazer uma magia negra contra Narielle. Aí você pensa, mas Ed, o que tem fazer uma magia, talvez um feitiço de amarração para o garoto ficar com ela? O problema é que não foi esse o feitiço que ela fez, e ela estava bem ciente disso. Na verdade, ela chegou a ser aconselhada a fazer um pacto demoníaco para ter o garoto só para ela, mas ela não quis. Ela preferiu fazer uma magia de morte para a melhor amiga, Narielle, de apenas 15 aninhos. Então, o que ela fez? Procurou um grande bruxo conhecido pelas suas magias bem bárbaras e sinistras da cidade e ele deu o passo a passo para ela. Ela levou roupas e pertences pessoais, inclusive coisas que Narielle usava na boca, talvez uma escova de dente, eu não tenho certeza, não disseram exatamente qual objeto, mas roupas e pertences pessoais, sim, com certeza, para enterrar junto com um defunto, um morto, no cemitério de La Guaira. E, além disso, ela também foi instruída a pegar cinzas de ossos e restos humanos, ou seja, de uma pessoa morta, nesse mesmo cemitério, onde ela, praticando o rito de magia negra, fez um alimento e deu para a melhor amiga, que, sem desconfiar de nada, ingeriu. Narielle, então, começou a passar mal, mas pouca coisa, passando mal, se sentindo meio indisposta, começou a não querer comer, a dormir mal, a se tornar mais agressiva, a perder peso, e ela começou a ir a médicos assim que se sentiu mal. A mãe dela levou ela a médicos, e nenhum médico encontrou absolutamente nada de errado na parte física dela. Enquanto isso, claro que Stephanie desapareceu um pouquinho do cenário, e enquanto isso, a Narielle foi se deteriorando, até ficar bem longe da menina bonita e feliz que ela costumava ser, até não conseguir mais falar. Um dia ela dormiu, quando acordou não conseguia mais falar. Ela também começou a demonstrar um comportamento muito bizarro e mesmo muito fraca, de repente ela adquiriu uma força sobre-humana e se tornava violenta e extremamente agressiva. Os pais, sem saber mais o que fazer, recorreram a uma igreja evangélica, mas não funcionou. Na verdade, o comportamento dela só piorou e eles resolveram ir num centro espírita. Nesse centro espírita
foi revelado a eles que foi a melhor amiga que tinha feito um trabalho de morte para Narielle, mas que ela já estava muito debilitada. Mesmo assim, eles tentaram um ritual de exorcismo, mas Narielle não resistiu e faleceu, não no ritual, mas nos braços do pai, de parada cardíaca. Interessantemente, a amiga chegou a ir até lá e oferecer antes, quando ela estava viva, um bracelete de proteção. Mas a família já sabia o que o centro tinha falado para eles e arrancou essa pulseira e não aceitou mais a presença de Stephanie. Depois que Narielle morreu, Stephanie foi até lá perguntar onde e quando seria o velório. A família resolveu confrontá-la, porque sabia a verdade. E neste momento eles não tinham mais nada a perder. Confrontada, ela não conseguiu mentir, dizendo que tinha feito algo. Eles a levaram até a delegacia. E na delegacia ela confessou. Confessou tudo o que fez e que estava muito arrependida de ter matado a melhor amiga com aquela magia terrível. A polícia não tinha como prendê-la porque não há código, não há uma lei no Código Penal da Venezuela que abarque magia negra, mas há uma lei que diz que você tem um limite para a religião quando ela afeta terceiros. O caso ainda está rolando. Agora, vamos analisar a questão do ponto de vista espiritual, místico, mágico. Em primeiro lugar, algumas pessoas falaram que ela foi para um legista depois e disseram que ela deve ter tido uma infecção pulmonar ou respiratória que foi agravada pelos incensos e ervas queimadas dos rituais que ela participou posteriormente. Isso não explicava o comportamento violento e a força sobre-humana que ela estava apresentando. Além do mais, a Venezuela está sofrendo uma forte crise, como você já deve saber, e o necrotério deles, o serviço de legista, é muito fraco, deixa muito a desejar. Eles mesmos admitem que teriam que pesquisar mais para ter algum tipo de resposta mais eficaz, mais efetiva sobre este caso em especial. E aí você imagina que pode ter tido, de repente, uma doença misteriosa, mas essa doença não foi descoberta. E vamos considerar que é bem sintomático ela passar a definhar e apresentar esse comportamento tão bizarro exatamente depois que a amiga deu terra de cemitério com ossos, pó de ossos e restos humanos para ela. Esses restos podem ter tido alguma bactéria que levou à morte? Podem, mas eu acredito que isso seja apenas um meio para um fim. Acredito que, na verdade, ela realmente estava obsediada até o talo e ela foi possuída no final porque ela já estava muito fraca. Uma possessão tende a acontecer assim. O obsessor, o espírito, o demônio, seja lá como você quiser chamar, ou como for a criatura, ela vai se apossar da pessoa de maneira que vai tirando a vontade dela de comer, de viver, até vai dominando a vontade dela. Quanto mais fraca fisicamente essa pessoa estiver, mais fácil vai ser para o domínio desse ser. Quando eu escrevi Limiar 1, eu utilizei este conhecimento para explicar como foi a possessão de um dos personagens. E é exatamente assim que acontece. A pobre Narielle, ela foi ficando cada vez mais fraca, e se você olhar nessas fotos, percebe que ela nem parece mais uma adolescente. Ela parece uma criança de 8 anos, de tão magra e fraca que ela estava. Porque ela já não tinha mais controle do que comer, ela não conseguia mais comer nada. Assim que a magia foi feita, ela não conseguiu mais se alimentar. E barrar a alimentação e atrapalhar o sono é a forma com que essas entidades tentam assumir o controle do corpo. E como fica a Stephanie, que fez isso? A Stephanie vai ter sérios problemas, porque ela é uma assassina e quando você faz isso sem motivo, por um motivo besta, torpe, utilizando esse tipo de força e de energia, você já está ligado a todos esses seres que vão continuar colados em você, pedindo cada vez mais
a Stephanie vai ter sim sérios problemas, se não com a lei, com a justiça divina. Porque as leis universais são implacáveis. Elas não querem saber se você está arrependido ou não. Você vai ter que resolver a sua situação. E se essas duas tinham um problema kármico que as trouxe para resolver isso agora, elas continuarão com um problema kármico muito sério e continuarão tendo que resolver numa próxima vida. É o que a gente deduz, né? Que elas vão voltar e vão talvez como mãe e filha, talvez como irmãs e ter que resolver esses problemas de inveja, de dor, de ódio, de sofrimento, né? E é uma história muito triste, porque eu prezo muito a amizade. Eu tive a sorte de ter amigos maravilhosos a minha vida toda. E é muito triste imaginar que a palavra amizade foi corrompida por uma pessoa como a Stephanie. Que a Narielle possa encontrar a paz, possa ser resgatada, possa ser cuidada nos planos superiores. Bom, essa foi a nossa história das Sextas de Mistério de hoje. Eu tenho histórias pessoais de magias feitas contra mim, contra a minha família, incluindo contra a minha avó. E eu gostaria de contar, mas não hoje. Vou deixar para contar numa próxima Sexta de Mistério. Espero que você goste e se você conhece alguma história de alguém que sofreu um ataque mágico, espiritual, muito forte, conta para mim. Quero saber. O meu e-mail está aqui na descrição do vídeo, mas você também pode contar aqui nos comentários do YouTube. Um beijo e muito obrigada pela companhia. Não esquece, se gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal e deixa um comentário que sempre ajuda bastante o canal a crescer. Tchau!